Gente, a coisa mais assustadora que eu já vivenciei nessa cidade, eu tô aqui há longos, mais de 40 anos sobrevivendo aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. A quantidade de gelo que tá no chão aqui de casa. E graças a Deus, nós fomos todos guardados diante dessa tempestade que acabou de acabar. A gente está tensionado aqui ainda. E eu fico no desejo, né? Não sei o que está acontecendo nas notícias por aí, de que ninguém tenha sofrido nada, que Deus possa estar abençoando Sorocaba. Eu nunca vi nada parecido. Nós tivemos há poucos dias 150 milímetros de água de chuva em Sorocaba, que acabou com muitas e muitas residências. E agora nós tivemos essa tempestade que nem sei ainda o que aconteceu em Sorocaba. Mas quando eu trouxer esse vídeo eu já vou estar sabendo, para que todos vocês tenham notícias de tudo o que aconteceu por aqui. Fala, meus amigos, agora um pouco mais calmo para poder falar para vocês a respeito do que aconteceu aqui na cidade de Sorocaba, né? Eu tô aqui há longos 42 anos dos meus 44 de vida, então eu nunca vi acontecer nada parecido com o que tem acontecido esse ano aqui em Sorocaba. Aliás, esse ano aqui foi marcado mesmo, né, por realmente grandes chuvas, tempestades, e uma coisa que me chama muita atenção, não só aqui na minha cidade, né, porque a gente viu isso acontecer em Curitiba, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também foi carregado por chuvas, aliás, isso ano a ano vem acontecendo. E acho que a grande alerta de tudo o que está acontecendo, primeiro que a natureza está cobrando o seu preço, né, de tudo o que aconteceu ao longo de todos esses anos, onde a mão do homem e tudo que pode ter gerado e destruído a natureza, contribuído para que essas anomalias da natureza estejam acontecendo. Acho que a natureza agora está cobrando o seu preço. E a questão que mais me preocupa mesmo, em relação a tudo isso, é que nós aqui no Brasil, nós não estamos preparados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que acontece furacões por lá. No Japão, não é de hoje, né, que tem terremoto. E todos esses países estão estruturados para essas anomalias da natureza, né? Então, eles, no Japão, quando eles vão levantar um prédio, já levantam com mola, é uma estrutura totalmente diferenciada, que é justamente para os prédios poderem balançar se houver um terremoto. Depois do tsunami também, houve muitas adequações para que pudesse evitar, né, a tragédia que aconteceu com o tsunami. Nos Estados Unidos é possível ver em muitas cidades, estados, as casas de madeira, e embaixo eles fazem aquela estrutura, né, para que quando houver um furacão, eles estejam debaixo das casas. Então a gente vê muita casa ser levada nos Estados Unidos, mas eles também estão preparados para essas situações, embora nem no Japão e nem nos Estados Unidos, quando essas tragédias acontecem, isso seja bom. Mas significa que eles estão preparados, que menos vidas serão perdidas, que por mais que haja um desastre, muita coisa para reconstruir depois disso, eles têm condições pelo menos de sobreviver a essas situações. Já aqui no Brasil, nós não temos estrutura nenhuma, nós não temos infraestrutura nenhuma. Nos estados de São Paulo, no Rio de Janeiro, em tantos outros estados do Brasil, nós não temos estrutura para suportar algo do que tem acontecido ano a ano e de que vem piorando. Gente, aqui é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Nós tivemos esse ano registros de ventos, né,
acima de 120 quilômetros por hora. Eu testemunhei no meu trabalho, enquanto observavam uma chuva, uma tempestade que estava chegando, motos que estavam à frente de onde eu trabalho, e o vento, quando começou a chegar, ele derrubou moto que estava no lado da rua, né? Moto que pesa 250 quilos, foi tombada pelo vento. Para vocês terem uma ideia do impacto, né? do tamanho e a velocidade que isso é. Não sei se vocês já tiveram o desprivilégio de provar a sensação medonha, né? Esse terror que é colocado quando você passa por uma situação assim, e que me faz imaginar o que essas outras pessoas ao redor do mundo vivem quando a gente vê uma coisa que nós brasileiros, né, não estamos acostumados, que seria essas tempestades fortes, carregadas por ventos e etc. 120 quilômetros por hora foi registrado. Tem sido muito comum ventos registrados de 80 quilômetros, de 100 quilômetros. Ontem mesmo nós tivemos uma chuva aqui, estou falando da quarta-feira, dia 31 de janeiro, e nós tivemos ontem, na terça, dia 30, uma chuva terrível, né? Uma chuva terrível aqui em Sorocaba, só que assim, não foi marcada pela chuva, foi marcada pelo vento. E esse tipo de situação é que nós não temos estrutura. Tem levado telhado de pessoas, casas, sem falar das pessoas que moram nas comunidades, né, que estão tendo realmente as suas casas invadidas por água, tudo tomado por sujeira, por barro que desce, enfim, é algo assim desastroso. E eu não vejo em nenhum momento, ser falado, ser conversado sobre os próximos anos no Brasil. A gente está vivendo uma tendência muito perigosa, porque se aproximou da gente algo que a gente nunca vivenciou no Brasil, porque o Brasil é um país tropical, etc, etc. Só que nós não estamos tendo, da parte de municípios, né, de prefeituras, nenhum movimento para buscar, pelo menos, adequação. Porque quem vai se dar bem com esse tipo de situação, se dar bem assim, né, eu digo, vai ser mais privilegiado, é aquele que tem uma grana, que pode levantar uma estrutura na sua casa, que pode chamar um arquiteto e falar, olha, aqui me faz isso, troca isso aqui, coloca não sei o que para bater o vento, para segurar. Mas as pessoas, a maioria dos brasileiros hoje, vive em casas que são antigas, né, que são muitas casas de telha de eternite. E imagina essa chuva de gelo que nós tivemos aqui em Sorocaba. Nós vimos aqui o tamanho foi o desastre, né, que aconteceu para muitas famílias que têm essas estruturas, que não tem nenhuma laje. Então, assim, nós não estamos preparados, isso que me preocupa ainda mais. Essa situação que aconteceu aqui esse ano não é uma situação isolada, eu acho que só vai piorar. Eu não acho que a tendência não, isso foi isolado, né? Aconteceu esse ano e não vai acontecer mais. Eu acho que nos próximos anos a tendência é ser cada vez pior. Eu acho que nós vamos passar por frios, período de frio mais rigoroso, assim também como período de calor mais rigoroso, e todas as condições climáticas que envolvem essas estações, né? Então, nas estações quentes, as chuvas, que podem vir com mais gelo ainda, né? Gelo, gente, vou mostrar para vocês as imagens agora. Uma coisa absurda, eu nunca vi nada parecido, foi muito assustador. Meu filho pequeno em casa chegou a chorar de tão assustado que ficou. A verdade é que, graças a Deus, respondendo inclusive para muitas que se preocuparam com a gente aqui, os danos aqui eles foram bem pequenos. Eu tive telhas quebradas, um quarto meu que ficou completamente alagado por conta das telhas que quebraram. Em Sorocaba os danos foi muito realmente material, mas assim, incontáveis danos, né? Pessoas que têm os seus negócios, que perderam produtos, que perderam coisas, que estão reconstruindo, gente que tinha seguro, gente que não tinha seguro. Então assim, danos materiais, mas por enquanto ainda são danos materiais. Poucas foram as pessoas que realmente perderam as vidas. Aqui em Sorocaba teve caso, com chuvas, etc. Ao redor do Brasil teve caso. Só que a gente precisa se alertar a isso, né? Sentir, mesmo que o impacto para mim não tenha sido tão grande, sentir a dor daquele que está passando por isso, para ver se a gente consegue, sei lá, de alguma forma, conscientizar os nossos governantes de que é preciso olhar para isso com mais critério. A partir de agora, o Brasil me parece não ser um país livre mais desses fenômenos da natureza, e cada vez que ele chega perto, está trazendo muitas consequências, tirando vidas
e deixando muitos prejuízos. Não estou falando do governo investir, sabe? Embora eu acho que está tudo muito errado em muitas cidades, em muitas centrais do nosso país, né? Muitas capitais. Mas isso é pelo menos informar os moradores o que pode ser feito, nos dar condições de como lidar com isso, buscar especialistas que já têm experiências com essas condições climáticas extremas, para que a gente possa adequar um pouco mais as cidades, as casas e se proteger de situações como essa que nós estamos vivendo por aqui. Bom, falando aqui do orquidário, graças a Deus aqui no orquidário os danos foram poucos. Eu tive plantas, né? Vou mostrar nas imagens para vocês como ficou. Aqui está só o resultado depois de algumas plantas que ficaram assim, né? Porque as pedras caíram sobre as plantas. Infelizmente, meu orquidário ele é fechado de tela sombreamento em cima, né? Mas ele é aberto na parte de baixo e lateral, né? Ele só tem realmente tela em cima. Então, como bateu muito gelo de todos os lados, algumas plantas sofreram. Eu tive várias plantas que tiveram essas condições aqui, que ficaram todas marcadas, além daquelas que ficaram com os vasos cheios de gelo. Dá uma olhada, eu estou mostrando para vocês aí. Gente, foi uma coisa assim muito assustadora mesmo. Sabe, olhar esses vasos com gelo, olhar o meu quintal cheio de gelo, é uma coisa que realmente assusta a gente, né? Para alguns mais afastados, é aquilo que eu falo, pessoas mais protegidas, até foi uma condição de chamar o filho, o neto, mostrar, olha que legal e tal, mas infelizmente isso não é uma condição para todos, né? E foi muito mais susto para muita gente do que motivo para partilhar esse fenômeno da natureza, coisa que a gente não está acostumado mesmo, é natural que a gente queira, né? Olha filho, venha ver o gelo aqui e tal, mas aqui em casa o barulho foi ensurdecedor, foi uma coisa muito aterrorizada, sabe? Foi aquela coisa que causou terror, não foi nada gostoso, não foi nada bom passar pelo que nós passamos aqui. Então foi um susto que sofreu não só a cidade de Sorocaba, cidades vizinhas também, como Votorantim, né, que é próximo daqui. Nós tivemos esse registro em Salto de Pirapora, Capela do Alto, Alumínio, Boituva, em alguns pontos também de chuva com gelo. E essa tem sido a grande realidade aí de muitas cidades esse ano, principalmente, onde tudo foi muito anormal. O calor e principalmente as chuvas com ventos e até essa chuva de gelo inesperada. Aqui eu vou mostrar para vocês agora nas imagens aí, esse pé de laranja pera-rio que eu tenho. E simplesmente está definhando, né? Está sucumbindo a vida desse pé de laranja que eu tinha aqui, dessa pera-rio. E foi justamente depois de tantas pancadas que ela tomou das pedras aí. As folhas dela foram todo pro chão, o que ficou está secando. Realmente é uma coisa assustadora, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha visto um negócio parecido. Eu trouxe esse vídeo só agora, né, depois de tudo que já aconteceu, porque isso aconteceu já faz quase uma semana, né, justamente para não ser sensacionalista, não queria me aproveitar da situação, a destruição de Sorocaba, está todo mundo pesquisando por isso. Então a ideia não é se aproveitar para ter visualização, para ter like, para ter nada disso, né? Eu só quero que se esse vídeo chegar pelo menos a 1000 pessoas, que ele chegue e que seja também uma forma da gente juntos buscar dentro das nossas cidades, das nossas capitais, a defesa civil, ligar, ver o que pode ser feito, como que nós podemos lidar com situações como essa e no desejo, né, de que haja ainda mais informações trocadas por parte de toda a mídia, né, de que a mídia possa estar trazendo sempre as informações locais para que os moradores saibam o que está acontecendo e que a gente vá se adequando, porque, no meu ponto de vista, eu espero estar muito errado, né? Mas eu acho que todos os anos daqui para frente, a ideia, infelizmente, é só piorar. Essa situação eu acho que não melhora, mas ela não é pontual, no meu ponto de vista, torno a dizer. Para mim, ela é existencial e daqui para frente a tendência é que isso só piore. Então a gente vai ter que passar por uma transformação pelo Brasil todo para que a gente possa se adequar a essas novas condições climáticas que todos os anos pertinentemente estarão acompanhando as nossas vidas, né? E para que vidas não sejam perdidas, a gente tem que fazer alguma coisa para poder se adequar a todas essas situações. As mídias precisam trazer de primeira mão tudo, até porque é impossível, não é? A mãe natureza não está dentro de uma caixa previsiva, né? Mas ela está sim
A gente tem condições, por exemplo, de ver as massas de ar quente, de ar frio, essas coisas todas podem nos dar alertas para que a gente possa se resguardar e proteger as nossas casas, nossas famílias, os nossos negócios. Isso tudo pode sim ser uma alternativa que eu espero que aconteça a partir de agora. A gente tem um encontro no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até lá. Tchau.